Olá, meus amigos, que Jesus abençoe a todos. Nós estamos no canal Palavra Amiga Espírita e eu sou o Rogério. Dando continuidade ao estudo que estamos fazendo, lá do item Código Penal da Vida Futura, que encontramos no capítulo 7º do livro Céu e Inferno, Justiça Divina, vamos falar alguma coisa a respeito do artigo 7º. O espírito sofre pelo próprio mal que ele fez, de maneira que, estando a sua atenção incessantemente centrada sobre as consequências desse mal, compreende melhor os seus inconvenientes e está estimulado a deles se corrigir. É um valioso ensinamento que observamos aqui, porque diante desse conhecimento, que tudo aquilo que nos acontece existe um motivo, existe uma causa, porque nós somos chamados a então compreender a justiça do Criador, e Ele não permitiria que eu passasse por alguma situação se aquilo não fosse o melhor para mim, se não tivesse uma razão de ser, se não fosse necessário passar por essa situação, o Pai, o Criador, não permitiria. Então, compreendendo a justiça divina, compreendendo o amor de Deus em relação a todos nós, eu tenho instrumento para, quando eu estiver passando por situações difíceis, que me traz dores ou sofrimento, de não cair na rebeldia, de não cair na revolta, de não cair na depressão. Então eu tenho meios de compreender isso, e esses meios de compreensão me dão força para enfrentar esse desafio que nós estamos suportando, todos nós passando por situações difíceis. O ponto aqui importante da gente compreender é que, observando e analisando o que eu estou passando e suportando, eu tenho meios de entender as lições que isso está me trazendo, está me dando. É importante que cada um avalie o momento difícil que está passando e procure verificar ali com sinceridade, as lições a serem extraídas desse momento difícil que está suportando. Nós aprendemos que nada é por um acaso. Então, no mínimo, o que eu passo agora é consequência dos erros que eu cometi lá atrás. No mínimo, é consequência dos erros que eu cometi. Ou são lições necessárias, que nós chamamos de provas a nos desafiar para ver se nós estamos melhorando o quê? Melhorando os nossos bons sentimentos. Então, suportando uma situação muito difícil, evitando cair na revolta, mas estimulando a resignação, o entendimento, a paciência, que são virtudes que nós estamos sempre exercitando, sempre sendo chamados a exercitar, são essas pequenas lições que vamos aprendendo. No mínimo, a paciência, no mínimo, a resignação. Mais profundamente, nós podemos extrair outras valiosas lições, né? Quando eu fico, vamos supor, de maneira acamada, e eu fico dependente da minha esposa, do meu filho, ou mesmo de pessoas desconhecidas para cuidar de mim, será que isso não está sendo uma prova severa para eu analisar e combater o orgulho que eu ainda carrego dentro de mim? Que antes eu achava que eu era autossuficiente para tudo e eu não tratava direito o meu próximo, porque eu achava que eu resolvia, que eu dava conta de tudo, que eu era o bom na situação, que eu sabia de tudo, sendo que aí vem
esse desafio para nós, e esse desafio mostra o quanto eu preciso do outro na minha vida, na minha jornada? Será que não é isso que está querendo mostrar essa situação difícil que eu estou passando? Esse é apenas um exemplo das lições que nós podemos tirar de tudo isso. E cada um com a sua experiência, cada um com a sua realidade, mas sempre existirá lições valiosas para serem retiradas daquela situação difícil que eu estou passando. Nós sempre passaremos por situações que são necessárias para nós. São necessárias. Ah, mas eu não fiz nada para causar uma situação dessa. Eu estava atravessando a rua no lugar apropriado, prestando atenção em tudo. Aí aquele translocado veio de repente, me atropelou, e agora eu estou aqui numa cadeira de roda, eu precisei amputar um membro, eu estou paraplégico, eu estou tetraplégico. Eu não tive culpa nenhuma em relação a isso, foi o outro que causou. Meus irmãos, se nós não tivéssemos que passar por uma situação dessa, vocês acham que o Pai, que é amor absoluto, ia promover algo a nós que não fosse necessário para a gente? Nunca, nunca, porque o Pai é amor infinito, o Pai é justiça infinita. Então, se isso aconteceu comigo, mesmo que eu não tenha provocado de uma maneira ou outra, aquilo é algo que eu devo passar. Aquilo vai me trazer lições. Aquilo vai me colocar numa situação onde eu vou ter que parar para refletir a respeito disso, pensar a respeito disso e exercitar o melhor dos sentimentos. É o momento de colocar o amor em evidência, para que a revolta não se estabeleça dentro de mim, porque se a situação física está difícil, e se eu ainda me envenenar com a revolta, com o mau sentimento, imagine o que não fica o meu mundo. Como nós falamos a respeito na reunião passada, eu já crio um inferno aqui em vida, porque eu estou criando isso mentalmente, nutrindo o mau sentimento dentro de mim. Então, diante do que me aconteceu, por mais difícil que seja, vamos buscar a compreensão. Vamos entender que o Pai não iria permitir que isso acontecesse se não fosse necessário. Se não fosse necessário. Nós não nos lembramos do que fizemos em outras existências. Com certeza, se hoje ainda passa pela nossa intimidade ideias, pensamentos ruins, imagine lá atrás o que nós não éramos capazes de fazer e o que nós semeamos de coisas erradas lá atrás. Hoje nós estamos ceifando, nós estamos colhendo aquilo que nós semeamos lá atrás. Então, diante desse conhecimento, dessa postura, que possamos refletir em relação a isso, compreendendo que o mal sou eu que crio o mal, diante da minha postura, naquele momento da prova, naquele momento do desafio. E isso está sob minha responsabilidade, porque mesmo passando por esses momentos difíceis, que todos nós passamos, uns mais, outros menos, diante da imperfeição que carregamos ainda dentro de nós, nós temos condições de semear coisas boas, para amanhã estarmos numa condição melhor do que estamos hoje. Vamos pensar e refletir a respeito disso? O Pai nos ama, não deseja o nosso mal de maneira alguma. Tudo aquilo que nos acontece tem uma razão de ser. Muitas vezes nós não compreendemos o motivo, a causa, não conseguimos encontrar, porque a causa, o motivo, a razão está distante de nós, lá atrás, em coisas do passado. Mas a lei do Pai está presente. Então nós temos que aprender, nós temos que nos tornar pessoas melhores. Então a grande pergunta é: o que eu tenho que fazer a partir de agora? O que Deus espera de mim?
o que Jesus me ensinou a fazer nesse momento de dificuldade. E vamos colocar em prática os ensinamentos de nosso Mestre. Meus amigos, até o próximo encontro. Tchau!